Coletiva com Fábio Moreno, José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Boa noite, Fábio. Trabalho tem neste grupo, garra não faltou, mas o que fazer neste setor defensivo da Ponte, pois está perdendo muitos pontos importantes na reta final do Paulistão. O que fazer, Fábio Moreno, para acertar esta falha e também esta saída de bola? Boa noite, a gente continua em busca de melhorar a equipe. A gente, nesse jogo, falhamos numa bola parada, né, e depois num lance meio que duvidoso de pênalti. Pontos cruciais dentro da partida, quando você volta para um segundo tempo, ele já toma um gol, o abalo emocional foi muito forte, a gente sente já normalmente essa cobrança e essa pressão, e quando toma um gol assim, logo na subida do túnel, fica bastante difícil, mas ainda assim acho que a equipe mostrou força, determinação para tentar até o final buscar o empate pelo menos, né, e pelo menos chegar numa pontuação um pouco maior. O sistema defensivo da Ponte é um todo, né? Começa com todos os jogadores lá da frente até atrás, e a saída de bola, com relação à saída de bola, muitas vezes uma insegurança, uma falta de cuidado ali que a gente pede para quando tiver mais pressionado, colocar a bola mais à frente. E isso daí é que precisa ser trabalhado, apesar de não ter mais período de treino praticamente, a gente vai continuar batalhando no pouquinho tempo que a gente tem para ir aperfeiçoando a nossa equipe. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Moreno, boa noite. Ao colocar hoje um zagueiro na lateral, você buscou neutralizar as principais armas do adversário. Por qual motivo a insistência em 3 atacantes e por que não utilizar a mesma estratégia da partida contra o Santos, em que foi um time que marcava atrás da linha da bola, aproveitando o campo aberto para contra-atacar? O time contra o Santos foi praticamente a mesma estratégia de hoje. Na verdade, a gente buscou, quando estava sem a bola, baixar as linhas para tentar forçar o erro. Muitas vezes a gente estava muito bem posicionado e o Mirassol errou os passes, né? Tentava fazer os passes e a gente roubava, né? Forçamos os erros deles. A grande diferença de uma partida para outra é que a gente não teve aquela precisão para concluir as jogadas. Novamente a gente criou algumas chances, tivemos bolas na trave, tivemos chances, mas assim, bola no gol mesmo, decisiva, para o Muralha fazer grandes defesas, a gente não conseguiu novamente. É o segundo jogo que a gente tem um volume até que bom, mas a gente não termina em finalização ao gol, né? Gabriel Castro, CBN Campinas. Fábio, na maior parte do jogo, o sistema defensivo se mostrou inseguro e cometeu erros graves. O meio-campo com transição lenta e o ataque pouco agressivo. Por que os setores da equipe não conseguem evoluir? Se você tiver uma visão um pouco mais ampla da nossa equipe, a gente realmente hoje teve uma transição não tão boa, mas ao longo da competição, em números de passe por minuto de posse de bola, a gente é o terceiro time. Então a gente tem essa característica de toque de bola não tão lento, rápido. Se nós somos a terceira equipe que mais troca passe por minuto de posse, a gente tem que crer que a nossa equipe troca passes com uma boa velocidade. Nessa partida não foi o ideal, né? A gente procurou ajustar a equipe de acordo com o adversário, um adversário muito qualificado, um adversário que sempre no Campeonato Paulista dificulta bastante a vida, não só da Ponte Preta, mas de todos os adversários. Basta só olhar a pontuação. O trabalho do Eduardo Batista é muito bom, né? Gustavo Biano, EPTV. Fábio, boa noite. No final, tentando de tudo para empatar, você mudou o posicionamento do Apodi. O que você esperava do jogador lá na frente, um pouco mais centralizado? Na verdade, o Apodi tem por característica fazer as diagonais, né, agredir a primeira linha adversária e assim, você jogando em casa, você precisando do resultado, eu não me furto da minha obrigação de tentar ao máximo fazer de todas as minhas forças conseguir fazer o gol para a Ponte Preta. Então, o Apodi tem essa característica de ser um jogador muito ofensivo. A gente colocou ele mais à frente, para ele ir trocando de posicionamento com o Niltinho, ir por dentro, a mesma coisa o Moisés. A gente incomodou bastante, teve um volume muito bom, falhou um pouquinho nas finalizações, mesmo assim teve bola na trave. Eu acho que a gente merecia pelo menos um empate hoje pela determinação, pela entrega que esses atletas tiveram dentro de campo. Vinícius Barel,
Rádio Jovem Pan News Campinas e Portal Esporte Multimídia. Boa noite, Fábio. Yuri não seria a melhor opção para o jogo, já que não havia nenhum outro lateral esquerdo à sua disposição para a partida de hoje? O Yuri é sempre muito questionado, né? Aí você tira o Yuri, é questionado por tirar, você põe o Yuri, é questionado por colocar o Yuri. É muito complicado, a gente procura fazer o melhor. Eu entendi que nessa partida a gente precisava reforçar defensivamente, procurar ter uma bola parada ofensiva boa, né? O Paulo cabeceou uma bola, um escanteio na trave, era uma jogada que a gente estava trabalhando no treinamento, então é por esse motivo que eu optei para o primeiro tempo contar com uma linha defensiva um pouco mais forte fisicamente e depois no transcorrer da partida colocar o Yuri com um pouco mais de leveza para ele poder jogar. Ele entrou, fez o melhor dele, criou as jogadas, está readquirindo a confiança necessária para desempenhar o bom futebol que ele já mostrou várias vezes defendendo a camisa da Ponte Preta. Rony Romanini, Rádio Central. Fábio, boa noite. Você teve pouquíssimo tempo para trabalhar uma mudança importante no time, que foi a saída do Yuri, um lateral que era muito acionado na construção do jogo, para a entrada de um zagueiro e a improvisação do Renato na lateral esquerda. Qual foi a orientação que você pediu para o jogador? Você acredita que essa é uma opção para as próximas partidas ou o Yuri pode ganhar uma nova chance? Eu acho que o Yuri entrou bem na partida, ele precisava de readquirir essa confiança interno, né? A gente questiona muito a parte emocional da Ponte Preta, mas só quem vive esse dia a dia sabe da responsabilidade que é, da dificuldade que é a gente trabalhar aqui dentro por conta de toda a grandeza da instituição, da cobrança da sua torcida, de todos. Muitas vezes quando a gente tem as vitórias é relativizada, né? E quando a gente tem as derrotas parece que cai o mundo nas nossas costas. A gente está buscando fazer o melhor para a Ponte Preta. Os atletas estão saindo todos os jogos muito exaustos, lutando até o final. A gente entende que tanto o Yuri quanto o Juan Renato, eles estão procurando fazer o melhor para a Ponte Preta. Na verdade, o Juan Renato quebrou um galho ali que foi muito prestativo para ajudar a equipe nessa função, né? E a disputa pela posição, em qualquer posição da Ponte Preta, está aberta, apesar de ter pouco tempo de trabalho, né? A gente mais recupera os jogadores do que qualquer outra coisa. A gente vai buscar ver quem está em melhores condições para a próxima partida, para a gente buscar os 3 pontos lá em Itu, porque a disputa pela classificação ainda está em aberto. A gente, apesar de 2 revés seguidos, a gente não está acostumado a sofrer 2 derrotas seguidas, mas a gente ainda acredita no poder de recuperação da equipe. Essa mesma equipe fez boas atuações. Meses atrás a gente tinha vencido de 7 o Figueirense, né, uma das maiores goleadas da história da Ponte Preta. Então a gente acredita que ainda a gente pode evoluir, a gente confia muito no grupo, né, e espera que essa resposta já seja logo na partida contra o Ituano, porque ela já está logo aí e é uma grande oportunidade para a gente readquirir a confiança das vitórias. Marcos Ceroni, Ponte News. Fábio, hoje mais uma falha da defesa no primeiro gol, foi infeliz no lance do pênalti e prejudicou sua estratégia. Depois do gol do Moisés, o time ganhou confiança e atacou mais. Por que não jogar marcando pressão na saída de bola do adversário? Todos os times jogam assim e a Ponte é a única que não usa este expediente, segundo o Ceroni. É buscar agora mais 2 vitórias para não correr o risco de descenso? Não, a gente não pensa em rebaixamento, né? A nossa pontuação não nos permite ficar pensando para baixo, a gente pensa para cima, né? Eu acho que todo bom ponte-pretano também pensa de uma forma mais otimista. Apesar de ter pelo caminho algumas dificuldades, a gente entende que a gente ainda pode chegar no nosso objetivo, que é a classificação. Com relação à marcação, pressão, não são todas as equipes não que marcam dessa forma. E tem que ver a característica dos nossos jogadores. Para você fazer qualquer que seja a estratégia, você tem que olhar para dentro do seu plantel, do seu elenco e ver se você possui as características para isso. Não é simplesmente querer. Porque se fosse assim, todo mundo queria alguma coisa e fazia os gols. Não é na base do querer, não. É na base da possibilidade, na base do treinamento. Então, a gente ganhou vários jogos seguidos também fazendo da mesma estratégia, pressionando na hora certa, pressionando quando a bola vai para a lateral e marcando baixo e também contra-atacando.
Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Fábio, boa noite. Você é experiente no meio do futebol e sabe como funciona o questionamento da torcida quando a fase é negativa. Você sente-se respaldado pela diretoria para dar sequência ao trabalho desenvolvido na Ponte Preta? E o Antônio Lupe da Rádio Bandeirantes. Boa noite, Fábio. Você disse na coletiva passada que só deixaria a Ponte quando não tivesse condição de extrair mais nada do elenco, após essa derrota. Você acha possível que vai conseguir tirar algo a mais do elenco após mais uma derrota em casa? Não é uma derrota ou outra que vai tirar a confiança ou vai dizer se a gente é capaz ou não. Isso não existe no futebol. Porque se fosse assim, a gente cobra um futebol de uma qualidade, né? Cada derrota que a gente tiver, a gente trocar a comissão, trocar toda a estrutura, ele fica impraticável. Né? A gente se sente respaldado pela diretoria, sim. A gente se sente principalmente respaldado pelos jogadores. Né? Todo mundo que acompanha o dia a dia sabe do bom ambiente, sabe da confiança que todos têm em geral entre nós, né? A gente tem essa confiança mútua, a gente trabalha para o melhor, para a melhoria, a gente sabe das dificuldades que nós estamos enfrentando, né? Mas cientes também da responsabilidade, mas da nossa capacidade, né? Como bem disse na pergunta, eu não cheguei aqui por acaso, né? Eu me preparei, eu percorri um longo caminho ao longo da minha vida para chegar até aqui. É pena que pouca gente pode acompanhar o que a gente faz no dia a dia, porque com certeza às vezes o futebol tem acaso, né? A gente tenta fazer o melhor, a gente toma um gol de bola parada assim, numa falha e depois um pênalti que acabou atrapalhando toda a nossa estratégia novamente. Foi assim no jogo passado, né? Foi assim até no jogo que a gente venceu contra o São Caetano. Quando a gente toma gols assim, muito fáceis, entre aspas, né? Isso daí acaba prejudicando toda a nossa estrutura. A Ponte Preta é um clube sempre muito em ebulição e a gente procura dar tranquilidade para os atletas, né? A gente procura blindar desse externo que é muito forte, muito turbulento, né? E, na verdade, todo esse questionamento, toda essa celeuma que é produzido no externo da Ponte Preta só prejudica a Ponte Preta. Não é nada produtivo, ao longo da história não se conseguiu nada com isso. A gente procura quebrar um pouco esse paradigma, quebrar um pouco essa série negativa de só achincalhamento, só cobranças assim desmedidas. Então, a gente procura continuar com seriedade, com muita honestidade, olhando no olho um do outro aqui, se cobrando bastante, se cobrando ao máximo, para que a gente possa melhorar e dar sequência no trabalho, que vai ser um trabalho muito produtivo em breve.